Bem-vindo ao Mães do Reddit, o canal onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente. Meu nome é Priscila. Tenho 27 anos e moro em São Luís, Maranhão. O que vou contar aqui é provavelmente a coisa mais sombria e vergonhosa da minha vida. Há 8 meses, logo após dar à luz minha filha, entrei numa espiral de depressão pós-parto tão severa que tentei dar minha bebê para adoção sem meu marido saber. Cheguei a assinar papéis. Cheguei a entregar ela. Foi só porque uma assistente social desconfiou da situação que minha filha voltou para casa. Hoje, ela está comigo. Estou em tratamento intensivo. Meu casamento sobreviveu por um fio. Mas a culpa e vergonha do que fiz me perseguem todos os dias. Preciso contar essa história porque talvez ajude outras mães que estão passando por algo parecido. Porque depressão pós-parto não é frescura. É doença real, perigosa, que pode levar a decisões devastadoras. Vou começar bem do início porque contexto importa. Minha gravidez foi planejada e desejada. Casei com o Henrique em 2021. Nos conhecemos na faculdade, os dois cursando administração. Namoramos 4 anos antes de casar. Relacionamento sólido, maduro. Nos mudamos para São Luís por causa do trabalho dele. Ele conseguiu cargo bom numa empresa de logística. Eu trabalhava no financeiro de uma rede de farmácias. Decidimos ter filho em 2023. Queríamos esperar estar estabelecidos financeiramente. Tínhamos apartamento próprio, carros pagos, empregos estáveis. Era momento certo. Engravidei em fevereiro de 2024. Planejado, desejado, feliz. A gravidez foi tranquila fisicamente. Poucos enjoos, sem complicações. Trabalhei até o 8º mês. Emocionalmente também estava bem, animada. Montamos quarto da bebê. Compramos tudo necessário. Fizemos curso de gestante. Estávamos preparados. Ou achávamos que estávamos. Descobrimos que era menina. Escolhemos nome. Laura. Minha mãe veio de Teresina para ficar comigo nas últimas semanas. Henrique estava empolgado. Falava com minha barriga todo dia. Cantava para Laura. Era pai dedicado antes mesmo dela nascer. Em outubro de 2024, com 39 semanas, entrei em trabalho de parto. Fomos para o hospital. Tudo começou normal. Contrações regulares. Dilatação progredindo. Mas trabalho de parto foi longo. Muito longo. 22 horas. Dor insuportável. Pedi epidural, mas a anestesista demorou. Sofri muito. Quando Laura finalmente nasceu, eu estava completamente exausta. Física e emocionalmente esgotada. Colocaram ela no meu peito. Esperava sentir amor avassalador que todo mundo fala. Aquela conexão instantânea. Não senti nada. Absolutamente nada. Olhei para aquele bebê molhado, chorando, vermelho. E não senti nada. Nem amor, nem ternura. Nem sequer interesse. Era como olhar para objeto estranho. Algo alienígena. Pensei que era cansaço. Que depois de descansar ia melhorar. Levaram Laura para o quarto comigo. Hospital fazia alojamento conjunto. Bebê fica com mãe o tempo todo. Henrique ficou também. Primeira noite foi pesadelo. Laura chorava sem parar. Não conseguia amamentar direito. Meu peito doía. Ela não pegava. Frustração de ambas. Enfermeiras ajudavam, mas não adiantava muito. Henrique tentava acalmar Laura. Pegava ela, embalava. Mas ela continuava chorando. E eu? Só queria que parassem. Que tirassem ela de perto de mim. Que deixassem eu dormir. O choro me irritava profundamente. Não despertava instinto materno. Despertava raiva. Segunda noite foi pior. Laura chorou 5 horas seguidas. Nada a acalmava. Henrique estava exausto também, mas tentava. Eu simplesmente desisti. Virei de costas. Cobri cabeça com travesseiro. Ignorei completamente. Henrique percebeu algo errado. Perguntou se estava tudo bem. Disse que sim. Só cansada. Mas não era só cansaço. Era algo mais profundo, mais escuro. Recebemos alta no 3º dia. Voltamos para casa. Minha mãe estava lá, empolgada para conhecer neta. Pegou Laura, fez festa. Colocou ela no berço lindo que tínhamos montado. Tudo parecia perfeito, menos eu. Os dias seguintes foram piores. Laura chorava constantemente. Tinha cólica, tinha dificuldade para mamar. Meu leite não descia direito. Precisei complementar com fórmula. Me sentia falhando já. Mas pior que isso era a total falta de conexão. Olhava para Laura e não sentia nada. Quando ela chorava, não tinha vontade de pegar. Tinha vontade de fugir, de sumir, de não estar ali. Minha mãe assumiu maior parte dos cuidados. Trocava fralda,
dava banho, embalava para dormir. Eu ficava no quarto, deitada, olhando para o teto, vazia. Henrique trabalhou de casa a primeira semana, mas precisou voltar ao escritório. Minha mãe ficou mais 2 semanas, mas também precisou voltar para Teresina. Ficou só eu e Laura. E terror começou de verdade. Sozinha com ela durante o dia, eu não sabia o que fazer. Ela chorava, eu não pegava. Deixava chorando, às vezes por meia hora, 1 hora, até ela cansar e dormir. Sabia que estava errado, mas não conseguia me forçar. Alimentava ela porque precisava. Trocava fralda porque precisava. Mas fazia tudo mecanicamente, sem afeto, sem conversar com ela, sem olhar nos olhos. Era como cuidar de boneca, objeto que precisava manter funcionando. À noite, quando o Henrique chegava, eu fingia, sorria, pegava Laura. Agia como mãe normal. Henrique notava que estava cansada, mas achava normal. Recém-nascido cansa mesmo. Não percebia a profundidade do problema. As semanas passaram. Laura com 1 mês, depois 2. Situação só piorava. Comecei a ter pensamentos sombrios, pensamentos que me assustavam. Pensava em deixar ela no hospital, tocar campainha e sair correndo. Pensava em deixar ela na casa de alguém, qualquer um que cuidasse melhor que eu. Pensava que ela estaria melhor sem mim, que eu era mãe terrível, que tinha cometido erro enorme tendo ela. Não pensava em machucar ela fisicamente, nunca, mas pensava em desaparecer, em sumir e deixar ela com Henrique. Ele seria pai melhor sozinho que eu era como mãe. Parei de comer direito. Perdi muito peso. Parei de dormir. Mesmo quando Laura dormia, eu ficava acordada. Mente não desligava. Pensamentos negativos rodando infinitamente. Parei de sair de casa. Amigos chamavam. Inventava desculpas. Não queria ver ninguém. Não queria fingir que estava feliz. Não tinha energia para isso. Henrique começou a perceber algo mais sério. Sugeriu que procurasse médico. Disse que estava tudo bem. Só cansada. Fase de adaptação. Ia passar. Mas não passava. Piorava cada dia. Com 2 meses de Laura, tive primeiro ataque de pânico. Sozinha em casa. Laura chorando. De repente não consegui respirar. Coração acelerado. Suor frio. Sensação de morte iminente. Liguei pro Henrique desesperada. Ele voltou correndo. Me levou no hospital. Fizeram exames. Nada físico. Ataque de pânico. Médico perguntou sobre saúde mental. Sobre como estava lidando com maternidade. Menti. Disse que estava tudo bem. Só um episódio isolado. Stress. Me deram calmante. Mandaram pra casa. Mas ataques continuaram. 2, 3 por semana. Sempre quando estava sozinha com Laura. Sempre quando ela chorava e eu não conseguia acalmar. Foi quando o pensamento começou a tomar forma. E se entregasse Laura pra adoção? E se desistisse? Seria melhor pra ela. Teria a família que realmente queria. Que amava. Que cuidava direito. Comecei a pesquisar. Como dar filho pra adoção. Processo. Legalidade. Descobri que mãe pode entregar filho para adoção em até 6 meses após nascimento, sem precisar justificar. Direito garantido. Laura tinha 2 meses e meio. Ainda tinha tempo. Pensamento foi crescendo, tornando-se plano. Quando Laura completou 3 meses, tomei decisão. Ia entregar ela. Fui na vara da infância, sozinha, sem contar para ninguém. Falei com a assistente social. Disse que queria entregar bebê para adoção. Ela me fez várias perguntas. Por que queria? Situação familiar, financeira? Respondi que não tinha condições emocionais, que não criava vínculo, que seria melhor para bebê. Ela foi compreensiva, mas séria. Explicou o processo, que era irreversível, que uma vez entregue, não teria mais direitos. Assinaria papéis. Laura seria colocada em família substituta. A adoção seria finalizada. Disse que entendia, que era o que queria. Ela agendou tudo para a semana seguinte. Teria que levar Laura. Assinar documentos, entregar. Aquela semana foi surreal. Sabia que estava fazendo algo terrível, mas também sentia alívio. Alívio que pesadelo ia acabar, que seria livre, que Laura teria chance de vida melhor. Não contei pro Henrique, óbvio. Ele nunca permitiria. Esperava fazer tudo, depois contar. Fato consumado. Ele ficaria devastado, mas eventualmente entenderia. Ou não, mas não importava. Decisão estava tomada. No dia marcado, acordei cedo. Henrique foi trabalhar. Peguei Laura. Coloquei ela no bebê conforto. Documentos dela. Roupinhas. Fui pra vara da infância. Assistente social me recebeu. Levou pra sala. Laura estava dormindo. Nem acordou. Assistente pegou ela. Colocou num berço que tinha na sala. Começou papelada. Assinar aqui. 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 Cada assinatura era renúncia. Renúncia de maternidade. De Laura. De tudo.
Estava prestes a assinar a última página quando o assistente social parou. Olhou para mim. Realmente olhou. Viu algo que outros não tinham visto. Perguntou quando foi a última vez que dormi. Respondi que não lembrava. Perguntou quando foi a última refeição decente. Não soube responder. Perguntou se tinha pensado em me machucar. Hesitei. Depois assenti. Ela fechou pasta de papéis. Disse que não ia aceitar assinatura naquele momento. Disse que eu precisava de ajuda profissional antes. Que estava claramente em depressão severa. Que decisão tão importante não podia ser tomada nesse estado. Tentei argumentar. Disse que estava lúcida. Que sabia o que estava fazendo. Que não ia mudar de ideia. Ela não cedeu. Disse que ia acionar serviço de saúde mental. Que ia garantir que eu recebesse tratamento. E fez. Ali mesmo ligou. Marcou consulta emergencial com psiquiatra. Me acompanhou até lá. Levou Laura também. Não me deixou sair. Psiquiatra me avaliou. Diagnóstico foi imediato. Depressão pós-parto severa. Possível psicose pós-parto também. Precisava de internação. Medicação urgente. Acompanhamento intensivo. Tentei recusar, mas não tinha escolha. Assistente social tinha acionado o protocolo. Tinha que ficar. Laura foi para cuidado temporário. Eu fui internada em ala psiquiátrica. Henrique foi chamado. Chegou correndo. Desesperado. Sem entender nada. Assistente social explicou tudo. O que tentei fazer. Estado que estava. Diagnóstico. Vi rosto dele. Choque, horror, dor, traição, tudo junto. Ele não disse nada. Apenas olhou para mim. E saiu. Fiquei internada 2 semanas. Medicação pesada. Terapia diária. Grupo de apoio com outras mães com depressão pós-parto. Aprendi que não estava sozinha. Que era mais comum que pensava. Que não era fraqueza. Era doença. Lentamente, medicação começou a fazer efeito. Névoa no cérebro foi clareando. Pensamentos sombrios diminuíram. Comecei a conseguir pensar mais claramente. E com clareza veio culpa. Culpa esmagadora do que quase fiz. Quase dei minha filha. Quase destruí vida dela. Vida do Henrique. Nossa família. Henrique me visitou algumas vezes. Conversas foram difíceis. Ele estava magoado, confuso. Não entendia como não percebi gravidade. Como deixei chegar tão longe. Não tinha respostas boas. Quando recebi alta, Laura estava com pais do Henrique. Temporariamente. Até eu estar estável. O processo de reintegração foi gradual. Visitas supervisionadas primeiro. Depois algumas horas. Depois dia inteiro. Finalmente voltou para casa. E ver ela depois de 2 semanas foi diferente. Pela primeira vez senti algo. Não amor avassalador ainda. Mas algo. Conexão pequena. Reconhecimento que ela era minha filha. Que precisava de mim. Continuei tratamento. Medicação diária. Terapia semanal. Grupo de apoio. Lentamente melhorei. Vínculo com Laura foi se formando. Aos poucos. Não foi instantâneo. Foi construção gradual. Hoje Laura tem 8 meses. E amo ela. Profundamente. Olho para ela e não consigo imaginar vida sem ela. Não consigo imaginar que quase a entreguei. Mas culpa permanece. Culpa que provavelmente vai me acompanhar para sempre. Como pude? Como cheguei tão perto? Que tipo de mãe sou? Terapia ajuda a processar. Terapeuta lembra que estava doente. Que decisões tomadas durante doença mental não definem quem sou. Que o importante é busquei ajuda. Que estou melhor. Que Laura está bem. Henrique e eu estamos trabalhando o relacionamento. Não foi fácil. Confiança foi quebrada. Ele questiona se pode me deixar sozinha com Laura. Se vai acontecer de novo. Entendo o medo dele. Fazemos terapia de casal. Reconstruindo. Lentamente. Ele está tentando entender depressão pós-parto. Ler sobre. Aprender. Está sendo paciente. Mais que mereço. Minha família sabe. Mãe ficou devastada. Sentiu culpa por não ter percebido. Por ter ido embora me deixando sozinha. Digo que não é culpa dela. Escondi bem. Ninguém podia saber. Compartilhei história em grupo de apoio. Outras mães tinham passado por similar. Pensamentos de entregar bebê. Algumas tentaram também. Saber que não estava sozinha ajudou. Decidi compartilhar aqui porque talvez ajude alguém. Se você está grávida ou acabou de ter bebê e não está sentindo o que esperava sentir, procure ajuda. Imediatamente. Se olha para o bebê e não sente nada, ou pior, sente raiva ou ressentimento, não é porque é má pessoa. É porque pode estar doente. Depressão pós-parto é real, séria, tratável. Não espere chegar no ponto que cheguei. Não espere quase destruir tudo. Procure ajuda cedo. Fale com médico, com terapeuta, com alguém. Maternidade não é sempre amor instantâneo. Não é sempre mágica. Às vezes é luta. Às vezes é sobrevivência. E tudo bem admitir isso. Laura está dormindo agora no berço dela. No quarto que montamos com tanto amor antes dela nascer. Quarto que desprezei quando ela chegou.
Agora olho e sinto gratidão por ainda ter ela. Vou lá. Beijo testa dela. Ajusto o cobertor. Sussurro que amo ela. E é verdade. Amo. Finalmente amo. Quase perdi ela. Quase joguei fora a maior bênção da minha vida. Porque estava doente e não sabia. Agora sei. Estou tratando. Estou melhor. Não curada. Ainda tenho dias ruins. Ainda tomo medicação. Provavelmente vou tomar por anos. Mas estou aqui. Laura está aqui. Juntas. Como deveria ser desde o início. E agradeço todos os dias àquela assistente social que viu além do que mostrei, que não aceitou decisão precipitada, que insistiu que recebesse ajuda. Ela salvou Laura. E me salvou também.